Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes, e a todos os ministros e suas congregações que se encontram em outras nações. Recebam minhas saudações e uma saudação especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, que se encontra lá na República Mexicana, na Cidade do México, junto ao reverendo Ricardo Villagrán e a congregação de lá, a voz da pedra angular. Todos lá recebam minhas saudações. Que Deus abençoe grandemente a todos. Nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos no livro dos Atos, no capítulo 3, versículos 18 ao 23, e diz: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E ele envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O regresso ao Éden. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Hoje, sexta-feira, 28 de abril, temos a introdução do tema da Escola Bíblica do próximo domingo, 30 de abril. O tema do estudo bíblico será o regresso ao Éden. O reino de Deus, que estava na terra, lá no tempo de Adão, do qual Adão era o administrador, foi colocado como rei e administrador desse reino na terra. Esse reino será restaurado à raça humana no tempo final. E, consequentemente, isso será a redenção para a raça humana, a redenção para o planeta Terra. Assim como a redenção para o ser humano foi realizada por Deus por intermédio de Cristo na cruz do Calvário, e daí em diante,
Todo ser humano pode ser redimido por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e ser restaurado à vida eterna. Portanto, ser restaurado ao reino de Deus. E tudo isso na esfera espiritual. Porque nós fomos trasladados do reino das trevas ao reino de Deus. Disso foi que o apóstolo Paulo nos falou na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Nos versículos 12 em diante, e diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O crente em Cristo foi liberado, foi libertado do reino das trevas e trasladado ao reino de Deus, ao reino de Jesus Cristo. E, por conseguinte, foi restaurado espiritualmente à vida eterna. Porque no reino de Deus, e para se entrar no reino de Deus, para se nascer no reino de Deus, é por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz: e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa de Deus, a família de Deus, a descendência de Deus, são os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais foram redimidos com o sangue de Cristo, o nosso Salvador. E no campo espiritual, regressaram ao Éden, regressaram à casa de Deus, à família de Deus, como filhos e filhas de Deus, nascendo no reino de Deus por meio do novo nascimento, através do Espírito de Deus. Assim como para estarmos neste reino terreno onde vivemos, no reino das trevas, nós tivemos de nascer no reino das trevas por meio dos nossos pais terrenos. Mas agora, para estarmos no reino de Deus, nesse reino celestial, e consequentemente retornarmos ao Éden e, portanto, à vida eterna, nós nascemos de novo por intermédio de Cristo, o nosso Redentor, que nos limpa com o seu sangue precioso, nos batiza com seu Espírito Santo e assim produz
o novo nascimento no reino de Deus. O novo nascimento que todo ser humano necessita para entrar e formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a congregação dos primogênitos que estão escritos no céu. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 18 em diante, diz: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao som da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque eles não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, seria apedrejado ou asseteado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Porém chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Os crentes em Cristo se aproximaram, não do Monte Sinai, para receber os 10 mandamentos em pranchas de pedras, como sucedeu lá no Monte Sinai, mas se aproximaram do Monte de Sião, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Escritos nos céus, no livro da vida do Cordeiro. Esses são os primogênitos de Deus. Os primeiros em quem Deus pensou e que por causa do problema, lá no Jardim do Éden, onde Eva e depois Adão pecaram, não vieram naquele tempo, mas vêm e aparecem na dispensação da graça, sob a festa de Pentecostes, que começou no dia de Pentecostes. E ainda se está vivendo nessa festa de Pentecostes, onde Deus chama e ajunta, os escolhidos no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja. Eles têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu e, consequentemente, estiveram regressando à vida eterna, regressando ao Éden. E quando se completar esse número, será fechada a dispensação da graça. Se fechará a festa de Pentecostes, que já leva aproximadamente 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até hoje. Ao final dessa festa, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estivermos vivos. E iremos com Cristo ao jantar ou ceia das bodas do Cordeiro.
Depois, Deus tratará com Israel sob a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Porém, terá de ser fechada a dispensação da graça. Terão de ser reunidos todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Portanto, é tempo para os últimos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu entrarem no programa divino de redenção. Nenhum dos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, nenhum deles poderá se perder. Tampouco nenhum deles poderá ficar aqui na terra quando ocorra o rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhum escrito no livro da vida do Cordeiro ficará aqui para passar pela grande tribulação. E nenhum dos pertencentes ao corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Na medida em que estiveram transcorrendo as diferentes etapas ou eras da igreja, os crentes que receberam Cristo como único e suficiente Salvador estiveram entrando à vida eterna, ao Éden. Estiveram sendo restaurados à vida eterna e, consequentemente, ao Éden. O regresso ao Éden. Logo virá a parte física, que será a nossa transformação para os que estivermos vivos, e a ressurreição para os crentes em Cristo, mortos, que morreram fisicamente, ressuscitarão em corpos imortais jovens glorificados, e nós, os que estivermos vivos nestes dias, seremos transformados. O regresso ao Éden. Todos nós seremos restaurados ao Éden, à vida eterna. Primeiro espiritualmente e logo depois fisicamente, com Cristo, o nosso Salvador. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazê-lo nestes momentos. E estaremos orando por você para que Cristo receba no seu reino e o retorne ao Éden. E, consequentemente, à vida eterna. Os que estão em outras nações também podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador, para que Cristo os receba no seu reino, se ainda não receberam Cristo. Podem passar até aqui na frente para receberem Cristo como seu Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Recordem o que Cristo disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, bendito o teu nome para sempre. Venho a ti com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no teu reino, no teu nome eterno e glorioso,
no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e tua fé nasceu em meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda e creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. Dou o testemunho público da minha fé em ti e de tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu creio no teu sacrifício e te rogo, Senhor, que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente, quero regressar ao Éden, quero retornar à vida eterna. Senhor, eu te rogo que faças realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Rogo-te, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo em cada país podem ser batizados, para o qual deixo o ministro correspondente em cada lugar, para que indique como devem fazer para se batizarem, seja hoje ou em outro dia. E aqui eu deixo o reverendo José Benjamin Pérez para prosseguir e finalizar nesta ocasião. Que Deus os abençoe. Até no próximo domingo, se Deus quiser, sob o tema que estaremos falando na escola bíblica. O regresso ao Éden. Recordem que o milênio também será o regresso ao Éden para a igreja, para os judeus e para todas as nações que entrarão no reino milenar. Que Deus os abençoe e que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.